Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Desta quinta-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você já sabe, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, seja muito bem-vindo ao nosso programa dessa quinta-feira. O nosso desejo é que esse programa possa mais uma vez abençoar a sua vida através da preciosa Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e pedir para que você curta esse vídeo. É muito importante você curtir, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e por isso torna visível a mais pessoas. Outra coisa importante também é você compartilhar para que esse programa possa chegar ao máximo de pessoas possível. Então, clica aí no botão compartilhar, compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar assistindo a palavra do Senhor nesta manhã. E se você não está inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 29 do livro de Provérbios. Observe que nós já estamos aí caminhando para o final do livro de Provérbios. Já estamos no capítulo 29. Eu acredito que na próxima semana, se Deus permitir, a gente deve concluir esse livro de Provérbios e a gente começa então uma nova série. Mas eu quero hoje refletir com você no capítulo 29 de Provérbios, versículos 15 a 18. Provérbios, capítulo 29, versículos 15 a 18, que nos diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso, e ele será um prazer para a sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu quero já começar fazendo uma ponte desse texto com Provérbios 22:6, quando o texto diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós pais recebemos a grande responsabilidade de ensinar os nossos filhos acerca do temor a Deus. O nosso papel não é apenas criar, o nosso papel é conduzir os nossos filhos ao caminho de Deus, no caminho de Deus. Quando eu cito Provérbios 22:6, eu gosto sempre de lembrar que o texto diz que nós devemos ensinar a criança no caminho. Então é caminhar com ela, é andar com ela no caminho que ela deve andar. Não é apenas apontar o caminho, mas é andar com ela no caminho que ela deve andar. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Para isso, nós temos que entender logo de início, como o salmista diz no Salmo 127, que os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são presentes de Deus. Filho nunca é problema. Os filhos são presentes, são bênçãos de Deus para a nossa vida. O problema é que às vezes nós não nos atentamos para a nossa responsabilidade de ensinar a eles acerca do temor a Deus. Quando o texto fala de vara, algumas pessoas associam a bater, a correção batendo. Mas quando, na verdade, o texto fala de vara, o texto, veja, a vara e a disciplina. Ele está falando de orientação, de respeito à autoridade, de honra ao pai e à mãe. É a honra, é a disciplina
é o ensino que verdadeiramente vai dar sabedoria. Veja que quando nós começamos aqui o livro de Provérbios, nós vemos e já vimos várias outras vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando o texto fala de a vara e a disciplina dão sabedoria, então ele está, na verdade, nos ensinando que quando nós ensinamos o temor de Deus para os nossos filhos e os orientamos a andar nesse caminho, a partir do momento que eles conhecem a Deus, eles então recebem a sabedoria que vem única e exclusivamente de Deus. Então, nós precisamos estar atentos sobre isso. Nós não devemos estar preocupados meramente em deixar herança para os nossos filhos, mas em deixar um legado. Herança se perde, se destrói, se desfaz. Legado não. Quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 6, a gente vai ver que o Senhor orienta o seu povo a ensinar a sua palavra aos seus filhos. Quer andando, quer sentado, onde quer que esteja, ensinar a palavra aos nossos filhos. Então, essa é a nossa maior responsabilidade, ensinar a palavra de Deus, o temor a Deus, o amor ao Senhor de todo o coração. Mas isso significa também corrigi-los quando necessário. Até porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, para a correção. Então, nós temos também a responsabilidade de corrigir os nossos filhos, de corrigir a rota, corrigir o comportamento, mostrando sobretudo a eles a verdadeira identidade deles em Cristo. Porque, na verdade, o que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos é eles entenderem que eles foram criados por Deus para viver para a glória de Deus. Não é simplesmente levar os nossos filhos à igreja. É responsabilidade nossa, é importante levá-los à igreja, mas não é suficiente levá-los à igreja. Nós precisamos levá-los a Cristo. Além de levar à igreja, nós precisamos levar os nossos filhos a Cristo. Mais importante do que levar à igreja é levá-los a Cristo. Porque quem, na verdade, vai transformar, lapidar, moldar a vida dos nossos filhos é Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, nós precisamos levar os nossos filhos a Cristo a partir do ensino da palavra de Deus, para que uma vez que eles conheçam a palavra e, consequentemente, conheçam a Cristo, eles tenham seu caráter moldado pelo caráter de Cristo. E onde quer que eles estiverem, mesmo que não estejam geograficamente perto de nós, pais, eles vão estar seguros, eles vão estar no caminho certo, porque eles vão estar com Cristo, em Cristo e vivendo para Cristo. Então, eu pergunto para você nesta manhã, que tipo de educação, que tipo de instrução, que tipo de orientação você está dando aos seus filhos? Veja que o texto diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Hoje nós estamos vendo muitos pais irresponsáveis entregando ou terceirizando a educação dos seus filhos às telas. Então, a criança começa a chorar, já põe um celular na mão da criança, já desde novinho começa a colocar telas na mão da criança. Vocês não fazem ideia do prejuízo que vocês estão gerando na vida dos filhos de vocês. Eu sei que é desafiador hoje, eu sei o quanto isso é desafiador,
Mas nós precisamos estabelecer regras, nós precisamos orientar, nós precisamos mostrar para eles aquilo que é bom, aquilo que é necessário, aquilo que é ruim também. Nós não podemos entregá-los e deixar que eles tomem suas próprias decisões, até porque eles não têm capacidade ainda, nem mesmo cognitiva, para tomar as suas próprias decisões que vão influenciar para o resto da sua vida. Então, nós precisamos investir na instrução dos nossos filhos. Não é só sobre corrigir, é sobre ensiná-los a ser constantes. Interessante que essa ideia da disciplina não é a disciplina no sentido de uma disciplina corretiva, mas uma disciplina de instrução, uma disciplina instrutiva, que os leve à perseverança, que os leve à constância. É essa a ideia da disciplina. Quando uma pessoa, por exemplo, vai 3 vezes a semana à academia, e ela vai regularmente as 3 vezes a semana, ela está criando uma disciplina, um hábito. E nós precisamos criar nos nossos filhos o hábito de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de honrar a Deus, de amar a Deus e de fazer a vontade de Deus. Eles precisam ter essa consciência de que a coisa mais importante na vida deles é conhecer a Cristo. Então, o texto diz que quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Como é que os ímpios se multiplicam? Pela falta de instrução na palavra. E o melhor momento de instruir uma pessoa acerca das coisas de Deus é desde a infância. É desde a infância. Quando uma criança entrega a sua vida para Jesus, ela está depositando a sua vida no melhor lugar que ela pode depositar, que é na presença de Deus. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é entregar a sua vida a Jesus o quanto antes. Então, no versículo 17, o texto diz: corrija o seu filho e você terá descanso, e ele será um prazer para a sua alma. Não passe a mão pela cabeça. Não concorde com os erros dos seus filhos. Não seja conivente com a negligência, com a omissão. Não seja conivente. É papel nosso ensinar, corrigir, orientar, mostrar a eles o caminho que eles devem seguir, para que nós possamos estar tranquilos de ter cumprido com a nossa responsabilidade e, ainda que se tornem adultos e tomem outras decisões, mas eles conhecem a verdade. Eles foram instruídos no caminho da salvação. Não é sobre determinar o futuro, mas é sobre apresentar-lhes o caminho que conduz à salvação. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eles vão ser responsáveis pelos atos deles. Mas nós, como pais, precisamos ter a consciência tranquila de que nós ensinamos o caminho da salvação, o caminho que conduz a Deus, que é Jesus Cristo. Quando diz no versículo 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, a gente vê o quanto é importante ensinar para os nossos filhos que o que realmente gera a felicidade é uma vida de obediência a Deus. Porque nós vivemos numa geração consumista. É a geração que mais tem acesso a entretenimento e, paradoxalmente, é a geração mais infeliz, mais insatisfeita. A geração que mais tem acesso às facilidades, inclusive tecnológicas, e é cada vez mais insatisfeita, insaciável. Então a criança quer todos os dias uma coisa nova, um tênis novo, um celular novo, uma TV nova, uma bolsa nova, um lápis novo, uma caneta nova. E nós precisamos ensinar para eles que o que realmente gera felicidade não é ter o que o outro tem, mas é ter Cristo no coração. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que a verdadeira felicidade não consiste em ter o que os outros têm, mas em ter Cristo no coração.
Porque às vezes a gente percebe, a criança chega assim, mas porque meu colega tem tal coisa, porque minha amiga tem tal coisa e tal, e eu quero ter também. E não há nenhum problema em dar, se você pode dar. Mas é preciso também ensinar a lidar com o não. Porque na vida eles também vão precisar aprender a lidar com o não. Eles não vão ter sim todas as vezes. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com o não, a lidar com as frustrações. Entende? Então nós temos a responsabilidade de ensinar-lhes o temor a Deus, o amor a Deus, e ensinar-lhes o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Se nós cumprimos o nosso papel de ensinar-lhes o temor a Deus, de ensinar-lhes o caminho da salvação, que é Cristo Jesus, nós temos a nossa consciência tranquila, por entender que cumprimos o nosso papel de apresentar-lhes ao Senhor. Não é somente falar dos nossos filhos para Deus. Precisamos todos os dias orar pelos nossos filhos, mas é também falar de Deus para os nossos filhos. Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Qual foi a última vez que você compartilhou a palavra de Deus com seus filhos? Talvez você compartilhe um vídeo, talvez você compartilhe uma mensagem, um meme, uma coisa engraçada, uma figurinha. Mas é a palavra de Deus. Você tem compartilhado, você tem ensinado, você tem levado o seu filho, a sua filha ao conhecimento de Deus? Que você possa nessa manhã refletir sobre isso. Porque o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor a Deus, é o amor ao Senhor, é a obediência à palavra de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu também sou pai e sei da responsabilidade que nós temos de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Que o Senhor nos dê graça e nos dê sabedoria para ver os nossos filhos trilhando o caminho do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. Eu creio que essa palavra abençoa a sua vida e ela pode abençoar a vida de outras pessoas. Então eu quero mais uma vez pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, às 6:30 da manhã.